Você já se perguntou o que acontece quando as estrelas morrem ou o que uma galáxia misteriosa pode revelar sobre o universo? E se eu te dissesse que há algo entre o céu e a Terra que ninguém consegue entender completamente, algo tão raro e estranho que desafia tudo o que sabemos sobre como as galáxias e até mesmo os elementos essenciais à vida se formam? Não, não é ficção científica. É o universo nos desafiando a olhar mais fundo. Em um mundo onde o carbono, aquele mesmo que está na sua respiração e em tudo que vive, percorre um caminho que ninguém imaginava, e onde uma galáxia anelar, com seu brilho enigmático, guarda segredos que podem mudar nossa visão sobre o cosmos. Fique comigo, porque o que vamos explorar hoje vai te deixar sem palavras. E nunca se esqueça que a ciência é nossa luz. Você já parou para pensar de onde vem o carbono que forma tudo ao nosso redor, e até mesmo nós? Pois um novo estudo aponta algo impressionante. Nossos átomos podem ter viajado além da nossa galáxia antes de chegarem aqui. É isso mesmo, os carbonos que conhecemos podem ter saído da Via Láctea, dado uma volta pelo universo e retornado em um ciclo cósmico. Para entender isso, precisamos voltar ao começo de tudo. Quando o universo nasceu, só existiam 3 elementos: o hidrogênio e o hélio, que são os mais leves, e uma pitada de lítio. Eles foram os tijolos para formar as primeiras estrelas. Dentro dessas estrelas, algo espetacular acontece: o processo de fusão nuclear. É como um grande forno, onde elementos leves se juntam para formar elementos mais pesados. Foi assim que surgiram o oxigênio, o ferro e, claro, o carbono. Quando essas estrelas chegaram ao fim de suas vidas, seja por meio de explosões violentas ou ventos estelares, elas espalharam seus elementos pelo espaço. Pense nisso como um dente de leão ao vento. Cada semente ou átomo é lançada carregando o material necessário para criar novas estrelas, planetas e até a vida. E entre todos esses elementos, o carbono tem um papel especial. Ele não é apenas fundamental para a vida na Terra, mas também é capaz de formar ligações químicas que poucos outros elementos conseguem. Essas ligações complexas são o que permitem a existência das moléculas que compõem seres vivos, como o DNA. Em outras palavras, o carbono é como uma peça-chave em um quebra-cabeça químico único. Essa característica fez com que ele se tornasse um símbolo na busca por vida fora da Terra. Afinal, onde houver carbono, pode haver uma chance de encontrar vida, mesmo que em formas muito diferentes das que conhecemos. Então, quando você olha para as estrelas ou simplesmente observa a vida ao seu redor, lembre-se: o carbono que está em você, nas plantas, nos animais e até no ar, pode já ter viajado por lugares além da nossa imaginação. Cada átomo carrega uma história cósmica que conecta a vida na Terra ao coração de estrelas distantes. Fascinante, não é? Esse ciclo do carbono que os pesquisadores estão propondo é como um vai e vem cósmico fascinante. Imagine isso: o carbono, que é fundamental para a vida, não está preso em um único lugar. Ele é lançado para fora da galáxia por eventos incrivelmente violentos, como as explosões de supernovas ou ventos estelares, e depois, de alguma forma, retorna. Essa troca intergaláctica seria uma peça-chave para entender como as galáxias formam novas estrelas e mantêm seus reservatórios de gás. Mas para compreender melhor, vamos olhar para as estrelas, verdadeiras usinas químicas do universo. Tudo começa com uma nuvem de gás e poeira. Parte dessa nuvem colapsa sob a própria gravidade, e a pressão e temperatura sobem a níveis extremos, iniciando o processo de fusão nuclear. É como acender uma fornalha cósmica que transforma átomos de hidrogênio em hélio, liberando uma energia gigantesca que mantém a estrela estável. Durante a maior parte da sua vida, a estrela fica nesse estágio conhecido como sequência principal. Quando o combustível de hidrogênio se esgota, a história da estrela dá uma guinada. Ela começa a fundir elementos mais pesados, como carbono e oxigênio. Dependendo da sua massa, pode chegar até a produzir ferro.
O carbono, em particular, surge de um processo incrível chamado triplo alfa, em que átomos de hélio se fundem. Isso acontece na fase de gigante vermelha, quando a estrela está nos estágios finais da vida. É como o último ato grandioso antes do grande fim. E esse fim pode ser espetacular. Quando uma estrela muito massiva chega ao limite, ela explode em uma supernova, liberando uma quantidade absurda de energia e espalhando elementos, incluindo o carbono, pelo espaço interestelar. Esse carbono, lançado como se fosse pó ao vento, viaja por vastas distâncias, podendo até deixar a galáxia para depois voltar em um ciclo que é parte da dança do cosmos. Esses ciclos não são apenas fascinantes. Eles nos ajudam a entender como as estrelas se formam, como os elementos se espalham e até como a vida, como conhecemos, pode surgir em diferentes cantos do universo. Afinal, cada pedaço de carbono no espaço, de alguma forma, conta uma parte dessa história grandiosa e cheia de movimento. O carbono está em toda parte. É como o protagonista silencioso que molda a vida e os processos fundamentais no planeta. Graças à sua capacidade única de formar 4 ligações químicas estáveis, ele se conecta de formas quase infinitas. Na Terra, o carbono está presente em moléculas orgânicas como proteínas e carboidratos, que são a base da vida. Ele também desempenha um papel crucial na atmosfera, ajudando no processo de fotossíntese, que sustenta os ecossistemas e gera o oxigênio que respiramos. Mas de onde veio o carbono que encontramos por aqui? Entender como ele chegou até a nuvem que formou o sistema solar é como tentar resolver um mistério cósmico. Apesar de o carbono ser produzido nas estrelas, as evidências apontam para algo ainda maior: um ciclo intergaláctico. Nesse ciclo, o carbono é ejetado da nossa galáxia, viaja para o espaço intergaláctico e depois retorna, se juntando às nuvens que formam novas estrelas e planetas. É como se o carbono fizesse uma viagem de ida e volta, carregando histórias de lugares que jamais veremos. Um estudo publicado na revista The Astrophysical Journal Letters mergulhou fundo nesse mistério. Usando o telescópio Hubble, os pesquisadores observaram um fenômeno fascinante. O Hubble, equipado com um espectrógrafo, analisa a radiação ultravioleta de objetos extremamente distantes, como quasares, núcleos de galáxias que brilham intensamente graças a buracos negros supermassivos. Ao estudar a luz dos quasares, os cientistas perceberam algo surpreendente. Parte dessa luz era absorvida enquanto passava pelo meio circungaláctico de galáxias, onde novas estrelas estão se formando. Ao analisar mais de perto, eles descobriram que o carbono era um dos principais responsáveis por essa absorção. E não em pequenas quantidades. Havia tanto carbono que ele se estendia a distâncias muito maiores do que imaginado, escapando para o espaço intergaláctico. Essa descoberta é como encontrar uma pista de um grande quebra-cabeça. Ela reforça a ideia de que o carbono viaja para fora da galáxia e volta, desempenhando um papel fundamental na formação de novas estrelas e planetas. Cada molécula de carbono ao nosso redor já percorreu jornadas incríveis, carregando fragmentos de uma história cósmica que se estende muito além da Via Láctea. É como se o carbono fosse o mensageiro de um universo em constante movimento. Fascinante, não acha? Os pesquisadores, incluindo astrônomos americanos e canadenses, utilizaram os dados do telescópio Hubble para confirmar algo impressionante. O carbono, junto com outros elementos, está circulando em correntes que se estendem até o espaço intergaláctico. Essas correntes são como vastas estradas cósmicas que conectam as galáxias ao espaço ao seu redor, permitindo que o material formado dentro das galáxias viaje para fora e depois retorne. Esse movimento funciona de maneira fascinante. Quando as supernovas explodem ou ventos estelares sopram com força, eles expulsam o material das estrelas para essas correntes. A gravidade entra em ação, e em algum momento, os elementos acabam voltando à galáxia, depositando-se nos discos galácticos. Esses discos são como grandes depósitos de gás e poeira, onde os elementos se juntam em nuvens densas que podem eventualmente formar novas estrelas.
É nesse ciclo contínuo que a vida das galáxias permanece ativa, com regiões inteiras sendo reacendidas pela formação estelar. Mas e quando esse ciclo começa a desacelerar? O que acontece quando as estrelas deixam de nascer? Aqui entra uma questão crucial: o destino das galáxias. As correntes que alimentam as galáxias, ao que tudo indica, podem enfraquecer com o tempo, resultando em uma queda na formação de novas estrelas. Quando isso acontece, as galáxias começam a envelhecer e o brilho de novas estrelas deixa de iluminar seus céus. Outro fator que acelera esse declínio é a presença dos temidos buracos negros supermassivos. Esses gigantes cósmicos que habitam o centro de muitas galáxias têm um papel duplo. Enquanto ajudam a moldar a galáxia, também podem agir como consumidores vorazes. Quando o material cai em direção a eles, a gravidade extrema dos buracos negros captura esse gás e poeira, impedindo que ele seja usado para formar novas estrelas. É como se o buraco negro estivesse retirando combustível do ciclo estelar, deixando a galáxia com menos recursos para continuar ativa. Esse equilíbrio delicado entre o nascimento de estrelas, o fluxo dos elementos nas correntes e o poder gravitacional dos buracos negros define o futuro de uma galáxia. E, ao estudar esses processos, os cientistas estão descobrindo cada vez mais sobre a complexa dança que mantém o cosmos em movimento. Afinal, cada galáxia tem sua própria história de formação e declínio. Histórias que o universo continua a contar em um ciclo eterno de criação e transformação. Agora, que tal eu te mostrar nossa próxima notícia de hoje? Será mais uma jornada fascinante entre as estrelas na busca incessante pelo conhecimento. Se até agora você está aqui assistindo, é porque você está gostando. E se sim, venha e se inscreva aqui no canal e não esqueça do like. Bora viajar juntos entre a poeira cósmica? Olha só isso. Há um mistério no cosmos que desafia a lógica e a compreensão humana há décadas. Chamam-no de Objeto de Higgs, uma galáxia tão rara e bizarra que parece algo saído de uma ficção científica. Ela está a incríveis 600 milhões de anos-luz da Terra, uma distância que a nossa mente mal consegue imaginar. Foi descoberta em 1950 pelo astrônomo Arthur Hoag, mas até hoje ninguém consegue explicar como ela se formou. E aí vem a pergunta: o que há de tão especial nela? O objeto de Higgs não é como as galáxias que estamos acostumados a ver, com braços espirais ou formas elípticas. Não. Ela tem a forma de um anel perfeito. Para colocar isso em perspectiva, imagine um círculo brilhante feito de bilhões de estrelas jovens e azuis, como se fosse uma roda celestial iluminando o vazio do espaço. No centro desse anel, há uma esfera menor e mais compacta, repleta de estrelas vermelhas, mais velhas, que parecem guardar segredos de tempos muito distantes. Mas o enigma não para por aí. Entre o anel externo e o núcleo central, há um espaço escuro. E se olharmos com atenção para as imagens captadas pelo telescópio Hubble, algo ainda mais fascinante aparece. No fundo desse vazio, há outra galáxia, ainda mais distante, que também tem a forma de um anel. É como se o universo estivesse nos mostrando uma espécie de galáxia dentro da galáxia, um fenômeno que desafia qualquer explicação simples. Agora, o que mais deixa os cientistas perplexos é a origem dessa estrutura tão incomum. Existem teorias, claro. Alguns dizem que ela pode ter se formado após a colisão de duas galáxias, algo tão catastrófico que moldou esses anéis. Outros acham que pode ser o resultado de forças gravitacionais complexas que ainda não entendemos. Mas nenhuma dessas ideias é completamente convincente. Esse mistério persiste porque, mesmo com toda a tecnologia avançada que temos hoje, como o Hubble, ainda estamos apenas arranhando a superfície de entender o que acontece nesses eventos cósmicos gigantescos. E é isso que torna o objeto de Higgs tão fascinante. Ele é uma lembrança constante de que no vasto teatro do universo ainda somos espectadores maravilhados, tentando decifrar os segredos que ele sussurra para nós. O objeto de Higgs continua a desafiar nossa compreensão do universo. Esse enigma cósmico não é só raro,
mas absolutamente desconcertante para os astrônomos. Se você acha que galáxias são todas semelhantes ou seguem um padrão, esse objeto prova o contrário. Ele não só é raro, mas desvia de tudo o que conhecemos até agora sobre a formação de galáxias. Apenas uma fração muito pequena das galáxias no universo possui esse formato peculiar, com um anel de estrelas brilhantes contornando um núcleo central. Menos de 0,1% delas se encaixam nessa categoria. E isso nos deixa com a pergunta: o que causou a formação desse anel perfeito? As galáxias anelares geralmente têm uma explicação bem lógica. Uma colisão com outra galáxia menor, que distorceu a galáxia original, fazendo-a se transformar no formato de um anel. Mas o objeto de Hogg não se encaixa nesse padrão. Ele apresenta características que não explicam uma simples colisão recente. Não encontramos vestígios de um impacto nos últimos 3 bilhões de anos, como seria esperado. Se houve essa colisão, provavelmente aconteceu muito antes, o que apagaria qualquer sinal visível de tal evento. Além disso, teorias surgiram e foram refutadas ao longo dos anos. A hipótese inicial dizia que o objeto de Hogg poderia ser uma nebulosa planetária, algo bem diferente de uma galáxia. No entanto, isso foi descartado rapidamente. Depois, Arthur Hogg, o astrônomo que deu nome a essa galáxia misteriosa, sugeriu que o anel poderia ser uma ilusão de ótica causada por lentes gravitacionais, uma curvatura na luz causada por objetos de grande massa. Mas, mais uma vez, essa ideia foi derrubada com novas observações. Agora, as especulações são muitas, mas as respostas permanecem poucas. A mais plausível até o momento sugere que o objeto de Hogg foi uma galáxia normal em forma de disco que sofreu uma colisão cósmica há bilhões de anos. Mas sem provas claras desse impacto, o mistério persiste. A beleza do objeto de Hogg é a de um espetáculo cósmico que desafia todas as respostas fáceis. Ele continua sendo um dos grandes enigmas do universo, nos deixando com uma pergunta sem resposta. O que realmente aconteceu para que essa galáxia fosse formada desse jeito? Outra pergunta sem resposta é como você chegou até aqui no vídeo e ainda não se inscreveu. Como assim você não faz parte da família cósmica Atlas Z? Pare agora o que está fazendo. Olhe para baixo do vídeo e inscreva-se aqui no canal. Isso ajuda você a ganhar mais conhecimento. E a gente ganha com a sua presença aqui. Obrigado por estar aqui com a gente e te espero em nossa próxima jornada ao infinito. A aventura vai começar no cosmos e na Terra, prontos pra desbravar. Com cada descoberta, a ciência é nossa luz. Atlas Z, o saber é o que nos conduz.